vem o Espírito Santo e fala: nada na vida do crente pode ser feito de qualquer jeito, amém? E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com você nessa noite. Eu acredito, irmãos, que existe um estilo de vida a ser vivido. Todos os dias, quando você entra aqui na igreja, você vê aquele loginho ali, e embaixo tem uma hashtag escrito: Somos Igreja Nota 10. E querido, quando nós estamos falando sobre isso, pode até parecer para algumas pessoas, falando: nossa, mas essa igreja é uma igreja nota 10. Sabe, querido, pode ser que no nosso meio tenha alguns nota 5, alguns nota 6, alguns nota 7, mas uma coisa eu sei: todos nós estamos crescendo e avançando para virar uma pessoa nota 10, amém? A própria Bíblia diz no livro de Provérbios que a vereda do justo, ela tende a brilhar cada dia mais. Nós estamos em um processo, irmãos, onde todos os dias nós estamos desenvolvendo coisas. Você desenvolve algo na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, na igreja. E nessa noite eu quero levantar uma interrogação para você. Qual nota essas coisas merecem? Qual é a qualidade daquilo que você tem desenvolvido? Para você, para Deus, para o seu patrão, para a sua família. Eu acredito, querido, que muitos de nós temos vivido uma vida onde nós estamos passando nas coisas, raspando na média. Eu lembro de certa vez eu estava conversando com um adolescente, eu perguntei para ele: e aí, como estão as suas notas da escola? E ele me disse assim: estão bem, pastor, estão ótimas. Eu falei assim: ótima, então você está tirando 9, 9,5, 10. Ele falou: não, pastor, eu estou tirando o suficiente para passar de ano, 6, 5,5. Sabe, irmão, tirar 6, tirar 5,5 não é bom. Você pode falar isso comigo? Diga assim: a média não é boa. Amém, irmão? A média é o mínimo aceitável. E muitas vezes nós temos nos esquecido que o padrão bíblico de se viver é um padrão sempre acima da média. Prova disso é que em Romanos capítulo de número 8, Paulo não diz que nós somos vencedores, mas ele diz que nós somos mais do que vencedores. O próprio Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O mesmo Paulo em Efésios 3,20, ele diz em vários superlativos, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além. Querido, Paulo queria mostrar para nós que falta e média tem a ver com o diabo. Deus é um Deus de coisas grandes, Deus é um Deus de coisas boas. É interessante quando nós temos oportunidade de aprender acerca da multiplicação de pães. Na primeira multiplicação nós tínhamos 5 pães e 2 peixes. Você conhece toda a história, de repente estava a multidão de 5.000 homens precisando comer. Jesus pega com os discípulos aquilo que um menino Noé havia lhe dado. Jesus, ao render graça ao Pai pelo pão, ele manda os discípulos distribuir. E para nossa surpresa, irmãos, eles começam com 5 pães, mas eles acabam com 12 cestos cheios. Pergunto para você: Jesus sabia qual era o tamanho da fome daquele povo, sim ou não? Deus poderia, querido, revelar a Jesus o quanto de pão precisaria ser multiplicado? Deus poderia multiplicar apenas a quantidade que iria saciar? É claro que podia. Prova disso é que quando nós estamos lá em Êxodo, Deus ele dá uma ordem para o povo, ele diz: vocês devem pegar apenas aquilo que é necessário. Nós sabemos, querido, que Deus nunca vai fazer algo que vai nos faltar, Ele sempre vai fazer algo que vai sobrar. Quando o povo estava no deserto, irmãos, eles pegavam o que era necessário, mas não havia apenas o que era necessário. Na multiplicação, o povo comeu o que era necessário, mas havia mais do que necessário. Tudo aquilo que Deus faz, irmãos, é sempre mais do que nós precisamos. Tudo aquilo que Deus faz é sempre abundantemente além, infinitamente mais. Como diria mesmo o CD do André Valadão, um dos melhores dele, que eram os primeiros quando ele voltou lá de Tulsa, o CD mais que abundante. Esse é o nosso Deus, irmãos. Quantas vezes a gente já cantou aqui, né? Meu Deus é mais que abundante. Ô, música maravilhosa, não é? Eu pergunto para você, como tem sido as nossas obras? Será que as nossas obras têm sido mais do que abundantes? Será que as nossas obras ou a nossa vida, ela tem passado na média? Ou será que nós temos sido reprovados? Em Marcos capítulo de número 7, no versículo de número 37, ele diz algo que é interessante. E ele fala assim, ó:
E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que ele faz, faz bem. Existe uma outra versão que diz assim, ó: e se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo o que tem feito bem, com excelência, louvor e nobreza. Eu quero conversar com você um pouquinho nessa noite, irmão, sobre um dos capítulos desse livro que você que ainda não leu, precisa ler. Esse livro aqui, querido, é um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida, e ele é do autor Tony Cook. Existe um livro que é fantástico dele também, que se chama Em Busca de Timóteo, que fala sobre a importância do servir. E esse livro aqui, ele bate muito na tecla do caráter, da qualificação para o ministério. Mas eu não quero falar muito sobre caráter com você nessa noite. Eu quero chamar a sua atenção e falar um pouquinho sobre excelência. Porque, irmão, fazer algo todo mundo faz, mas fazer bem nem todo mundo faz. É engraçado que quando o seu carro quebra, eu nunca vi ninguém com o carro quebrado procurando um mecânico que era crente. E falando assim: ah, eu vou levar o meu carro naquele mecânico lá, ele não é muito bom não. Ele faz umas gambiarras, o carro quebra mais rápido, mas ele é crente, então eu vou levar lá. Eu nunca vi pessoa assim. Eu nunca vi uma pessoa que está morrendo chegar e falar assim: ó, o negócio é o seguinte, aquele médico lá não conhece muito, ele já morreu muita gente com ele, mas sabe, ele é crente, então eu vou lá. Não é assim que funciona, irmão. Quando uma pessoa está precisando ser sarada ou ser curada, ela quer ir no melhor médico, é assim ou não é assim? Quando o seu carro quebra, irmão, você quer levar o melhor mecânico. É muito interessante que, em alguns aspectos da nossa vida, nós sempre buscamos ter ou colher dos resultados das melhores pessoas e das melhores coisas, mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós não temos oferecido as melhores coisas. Excelência, irmão, é algo que precisa fazer parte da vida de todo cristão. No capítulo desse livro, no capítulo de número 11, mais propriamente, o autor aqui, o Tony Cook, ele coloca uma frase que eu achei muito interessante. E é de uma pessoa que talvez você conheça muito, que se chama Abraham Lincoln. Não sei se você conhece esse cara, mas foi um dos grandes homens da história dos Estados Unidos. E ele diz assim, ó: onde quer que você esteja, seja bom. Aleluia. Você pode falar para aquilo que você, que está, a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó: não importa onde você esteja, seja bom. Aleluia. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é bom. O nosso Deus não faz coisas ruins, o nosso Deus não faz coisas pela metade, o nosso Deus não faz coisa, querido, para durar apenas um tempo. Tudo aquilo que Deus faz é bom e é para durar toda a eternidade. Efésios 5, no verso de número 1, quando Paulo nos inspira a sermos imitadores de Deus, ele está falando que nós precisamos desenvolver em nós um espírito de excelência, irmãos. Quando o mundo olha para nós e ele vê em nós algo diferente da excelência, ele está vendo um Deus que não é um Deus excelente. Porque o mundo não pode ver Deus com os seus próprios olhos. Mas quando o mundo olha para nós e vê que existe algo diferente em nós, é muito engraçado que na Copa, não sei se você teve a oportunidade de reparar algo, a matéria que saiu sobre os japoneses no estádio de futebol. Irmão, não sei se você ainda foi em um estádio de futebol, mas eu tive a oportunidade de ir na Arena Fonte Nova, lá em Salvador, depois da reforma. Você entra lá, pensa num lugar lindo, uma grama maravilhosa, vestiários maravilhosos, a parte do banco de reserva, tudo maravilhoso, telão, tudo lindo. Só que na hora que nós fomos sair, nós precisamos descer por uma escada. Pensa num lugar, irmãos, que fedia litros de urina. Você olhava e falava, nossa, que lugar lindo, mas não dava para passar, por quê? Porque ao invés do povo esperar a fila do banheiro, o povo, querido, descarregava os litros de cerveja na escada. Sabe o que é isso, irmãos? É tudo menos um espírito de excelência. O povo lá fora está acostumado a fazer de qualquer jeito. O povo lá fora, irmãos, ele está acostumado a cuidar dos seus próprios interesses, doa que doer, pense as pessoas o que quiserem. Mas quando nós começamos a olhar para a Bíblia, Jesus estava transparecendo para essas pessoas um estilo de vida, ao ponto das pessoas olharem para ela e falar assim, tudo que ele faz bem.
Eu não sei como é você, irmãos, mas eu não compro as coisas, eu não vou atrás das coisas apenas pelo preço. Existem coisas, irmãos, principalmente falando de comida, que são muito baratas, mas você não consegue comer de tão ruim que é. É assim, não é assim? Aí você vai lá, vai comprar aquela cocada, é uma cocada maravilhosa, aos olhos. Mas quando você coloca na boca, parece que você está comendo uma colher de açúcar. Sabe o que eu estou dizendo? É aquela cocada de R$1. Só que aí, irmão, tem aquele cara que ele vende a cocada de 3 pila. E na hora que você coloca na boca, irmão, não tem as pedrinhas do açúcar, mas tem a cremosidade do leite condensado. Meu Deus. Você sabe o que eu estou dizendo ou não? Você dá aquela mordida, puxa, sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Eu falo para você, eu prefiro muito mais ter uma cocada de 3 maravilhosa do que 3 cocadas de 1. Uma coisa que eu nunca mais compro na minha vida se chama doces da exposição. Irmão, pensa nos piores doces que eu já comi na minha vida, é os doces que vende aqui na exposição. Tem uma barraca ali na frente que é o caminho que eu vou para casa todos os dias, irmão. Você sabe que eles começam a vender antes da Expo e eles ficam uns 6 meses depois da Expo lá. E você passa, irmãos, é aqueles pedaços de doce de leite desse tamanho que você fala, nossa, aquilo ali deve ser maravilhoso, né? Né, Nardão? Nardão curte um doce de leite. Você fica pensando naquilo lá, irmãos. E eu lembro que um dia eu parei a moto indo para casa, falei, nossa, é hoje que eu vou me esbaldar. Né? Falei, me dá uma cocada, me dá uma cocada branca, uma cocada morena, me dá um doce de leite, me dá uma paçoca. Sabe, irmão, eu falei assim, nossa! Aí você fala assim, tá gordo, hein, pastor? Cuida da sua vida, irmão. Aí você fala assim, cada um cuida da sua, a gente é feliz, amém, irmão? Né? Como disse o Jânio no simpósio, tem gente que tá magrelo, tá gordo e fala para ele, né? Fala assim, cara, o Espírito Santo deve estar apertado dentro de você, tão magro que você é. Aí ele conta que ele vira para as pessoas e fala assim, em você está sobrando espaço, é um verdadeiro parque de diversão. Então eu falo para você, irmão, quem é magro cuida da magreza, quem é gordo cuida da gordura e a gente vai ser feliz, amém? E eu sei que quando eu fui comer aquilo, irmãos, eu precisei jogar o doce fora, porque era muito ruim. Para mim, uma das maiores frustrações se chama doce de padaria. Não sei se você sabe o que eu estou dizendo. Mas você vai, dependendo da padaria da casa do Nardão é da hora. Como chama aquela padaria lá? Aquela padaria é da hora. Irmãos, fala para o Nardo chamar você para ir na casa dele para comprar Carolina de Nutella. Né? Aí fala lá, o negócio é bom. Mas eu lembro, irmãos, que eu já fui em várias padarias, principalmente perto da minha casa. Você olha, irmãos, é aquele doce que você fala, nossa, olha esse brigadeiro. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Aquele brigadeiro grandão. Aí você vai dar uma mordida, das duas uma. Ou é brigadeiro de lata pronto, ou então tem bolo dentro. Sabe o que eu estou... Irmão, para mim a maior frustração da vida era quando eu dava uma mordida naquele brigadeiro e era um bolo de chocolate que sobrou de 3 semanas atrás, que eu acho que o padeiro fazia assim, ó. Ele socava e apertava, irmão, não dava para comer, porque os olhos aparentemente era algo bom, mas na realidade não era algo bom. Querido, deixa eu falar para você, será que as nossas vidas, elas têm ficado apenas na publicidade ou nós somos cristãos de qualidade? Sabe, a publicidade chega uma hora, irmãos, que ela não consegue perpetuar algo que é ruim. Prova disso é que milhares de pessoas compraram TechPix uma vez só. Chegou uma hora que todo mundo já tinha comprado, faliu a empresa. Porque ninguém voltou a comprar aquela câmera que tinha em todos os programas de televisão o anúncio, porque era uma porcaria, irmãos. A foto era ruim, a gravação era ruim e era muito caro. Por que faliu? Porque não é bom. Muitas vezes, querido, nós temos vivido um estilo de vida tão desregrado que nós não podemos falar que de fato somos seguidores de Deus como filhos amados. Porque se eu sigo a Deus, os frutos da minha vida vão respaldar a minha fé. Jesus vivia uma vida de excelência porque tudo aquilo que ele fazia era bom. Tem um texto lá em Daniel, abre comigo, capítulo de número 6. Eu acho muito interessante esse texto, por se tratar de algo no Velho Testamento. Abre do meio para frente aí da sua Bíblia. Vai lá, Daniel, está pertinho ali de Ezequiel, Oséias. Volta a dizer, nunca é vergonhoso usar o índice da sua Bíblia, irmão. Vai lá, pastor, não estou achando. Olha no índice, irmão.
é mais rápido. Os livros pequenos são embaçados de achar. Então, olha no índice que vai dar tudo certo. Daniel, capítulo de número 6, no versículo de número 3. Aleluia. Daniel 6,3, na minha versão, que é uma versão mais moderna, não é dos jovens aqui, ela diz assim: e ele mostrou logo que era o mais competente de todos os ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Existe uma versão que diz que em Daniel foi encontrado um espírito excelente. Irmãos, excelência ou ser o melhor precisa ser uma das nossas metas. Muitas pessoas elas viram e falam assim: não, pastor, para mim tá bom, se eu for aqui na média tá bom. Não tá, sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas precisam ver em você o melhor, para ver em Deus que é o melhor na sua vida. Quando eu sou ruim, querido, eu estou representando Deus de uma forma ruim, mas quando eu sou bom, eu estou mostrando para as pessoas que existe algo diferente em mim. Aleluia. Quantas das vezes, irmãos, as pessoas já vieram para mim e elas falaram assim: pastor, dá uma dica para eu contratar alguém. Não é? Durante anos eu fiz isso. Eu disse: cara, contrato qualquer um, menos crente. Quantas vezes eu, Leandro, já disse isso? Sabe por quê, irmãos? Das piores experiências que eu já tive com um funcionário, é porque eles eram crentes. Normalmente crentes são os mais fofoqueiros, crentes são os mais folgados e ainda querem colocar Deus no negócio. Eu conheço, irmãos, pessoas ímpias que não entram numa igreja, mas eles são os primeiros a chegar no trabalho, os últimos a sair, e eles produzem com ou sem patrão do lado. Do que é que eu estou dizendo, irmão? Uma cultura onde nós não vivemos para os outros, mas nós vivemos para Deus e para nós. Excelência fala sobre aprender diariamente, saber, ouvir aquilo que é certo e praticar aquilo que é certo. Uma pessoa excelente não é aquela pessoa que acerta uma vez. Uma pessoa excelente é aquela que soube consertar os seus hábitos, segundo aquilo que a Bíblia orientou a fazer. Irmão, eu não sei como foi o seu nascimento, mas eu não nasci com uma enciclopédia na minha cabeça. Eu não sei como você, querido, nasceu, mas é bem provável que você não sabia nada do que você sabe hoje. É provável que a criança, quando ela nasce, ela age instintamente. Ela vai lá, irmãos, e ela entende, depois de um tempo, que ela tem uma mão, ela entende que ela tem um pé. Por que ela leva tudo na boca? Porque ela entende, irmãos, que é a boca que está mantendo ela viva. Então, tudo que nós sabemos hoje, nós precisamos aprender. Amém, irmãos? Então, tudo que você sabe hoje é porque um dia talvez sua mãe te ensinou, talvez o seu irmão te ensinou, talvez a internet, a professora, mas alguém colocou conhecimento em você. E eu digo para você algo: de tudo aquilo que você faz, certamente existem coisas que você hoje é excelente, existem coisas que você é mediano, e existem coisas que você é reprovável. Como é que nós vamos pegar aquilo que é reprovável e mediano e transformar em algo excelente? Tendo um coração humilde. Se eu, querido, estou reproduzindo algo porque eu aprendi, eu só irei reproduzir algo excelente se eu novamente voltar a aprender. É engraçado que quantas vezes nós ouvimos histórias, irmãos, e nós continuamos fazendo coisas, mas elas não têm nada a ver. Teve gente aqui que falou para mim: pastor, eu fui ver na internet a história do óleo no macarrão, e eu fui ver que era verdade, não precisava colocar no macarrão que a gente compra no supermercado. Mas ainda assim, eu vou continuar colocando, pastor. Falaram assim para mim ainda. Eu falei: então vai na paz, irmão. Se você quer colocar, coloca. Quantas vezes, irmãos, nós estamos fazendo coisas, não porque nós aprendemos a melhor forma, mas é porque a gente aprendeu de uma forma e está reproduzindo. O que é que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, irmãos? Nós precisamos, como cristãos, novamente aprender coisas para mudar os nossos hábitos. Entender que nós não somos conhecedores de uma verdade completa e de que até o dia da nossa morte sempre existe algo para nós aprendermos. Uma outra frase, querido, que eu extraí desse livro de Aristóteles. Hoje a gente está bem culto, não é? Lincoln, Aristóteles, né?
Daqui a pouco a gente vai falar uma frase do Leandro. Fazendo dietas, elas estão fazendo reeducação alimentar. Você já ouviu essa história já ou não? Por quê? Porque elas precisam criar novos hábitos. Qual o hábito? O hábito de comer saudavelmente, de olhar para um brócolis e falar, que maravilhoso. É isso que as pessoas querem. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a reeducar algumas áreas da nossa vida. Nós precisamos reeducar as nossas prioridades, nós precisamos reeducar a forma que nós dividimos o tempo, nós precisamos reeducar a nós mesmos na forma que nós começamos a ouvir conselhos. Quando eu falo sobre excelência, eu estou falando diretamente sobre um coração humilde que está pronto para ouvir coisas da palavra de Deus, de uma liderança ou de bons professores e começar a praticar ao ponto de tornar isso um hábito. Quando as pessoas elas sobem aqui em cima, irmãos, e elas falam, tem que orar. Não é, irmão, porque é um jargão de crente. É porque sabe que um crente que ora é um crente forte. As pessoas, irmão, tem que ler a Bíblia. Não é porque, irmãos, a gente está ganhando como a galera no posto Shell, 1 centavo por cada litro de gasolina aditivada. Não é assim. Sabe, nós sabemos que quem lê a Bíblia são cristãos fortes. Sabe, pessoas que oram e leem a Bíblia, irmão, são pessoas que pecam menos. São pessoas mais felizes, são pessoas mais saudáveis. Então, quando você, querido, começar a dar ouvido para formas de viver uma vida diferente, agindo diferente, a sua vida vai mudar. Mas quando nós começamos a ser soberbos, fechamos os ouvidos e achamos que a nossa forma é a única e a melhor de resolver a vida, nós iremos padecer. Sempre existe algo a melhorar, sempre existe uma nova forma de fazer. Quantas coisas no passado gastava-se muito tempo para fazer, mas hoje é muito fácil. Hoje descobriu-se muitas formas de fazer coisas. Existe uma história que eu separei para ler com você, que está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 10. É a história de Jeroboão. É uma história a não ser seguida no momento que nós vamos ler aqui. 2 Crônicas, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Vai lá, Samuel, Reis, Crônicas. Aí você vai chegar lá comigo. Crônicas, capítulo de número 10. Como eu estava dizendo, irmãos, as nossas ações, elas são a extensão de um conhecimento que foi adquirido. Eu sempre vou reproduzir algo que a minha mãe me ensinou, o meu pai me ensinou, o meu pastor, ou eu vi na televisão, ou eu vi alguém. O ser humano que ele é crescido, ele pode até agir em algumas coisas instintivamente, mas na maioria das coisas ele não age por instinto, ele age por conhecimento ou pela falta desse conhecimento. Então o que é que eu estou falando até aqui, eu quero resumir com você nessa noite. Deus espera que nós venhamos viver uma vida de excelência, mas a excelência, ela é oriunda, ou ela é resultado de boas práticas. Boas práticas são aquelas que a Bíblia nos ensina, são aquelas que os nossos líderes nos ensinam, e não aquilo que o mundo nos ensina. O mundo diz, irmão, que você pode fazer o que você quiser e está tudo bem, mas Deus não diz isso. O mundo diz, irmão, que pega quem quiser, do jeito que quiser e está tudo bem, mas a Bíblia não diz isso. O mundo diz, vem no show da Loki e você vai ser feliz. O pastor Leandro diz, vai no show da Loki e você está enrolado. Amém, irmãos? Se nós queremos viver uma vida de excelência, irmãos, nós precisamos diariamente fazer escolhas excelentes. As pessoas precisam entender que as minhas escolhas são boas. Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós vamos precisar pegar caminhos diferentes daquilo que nós temos vontade. Eu sei que muitas vezes a nossa carne vai estar gritando para fazermos coisas, mas nós não servimos a nossa carne, nós servimos ao nosso espírito. E uma pessoa, querido, que ela é bem-sucedida na vida, é aquela que sabe valorizar bons conselhos. E Jeroboão, querido, passou por uma situação assim. Lê comigo, 2 Coríntios, capítulo de número 10, no verso de número 1, 2 Crônicas, desculpa. 2 Crônicas, capítulo de número 10, no verso de número 1. Não sei se tem um título na sua Bíblia, mas na minha está escrito assim, a revolta das tribos do norte. E diz assim, Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel estava reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou para lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão e lhes disseram,
Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos os seus servos. Roboão então respondeu: voltem daqui 3 dias e eu darei a minha resposta. Então eles foram embora, e o rei Roboão foi falar com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros do seu pai, e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar a esse povo? Para aqui comigo e vamos aprender algo aqui com Roboão. Irmãos, você sabia que a maioria das vezes, quando nós damos respostas rápidas, nós temos uma tendência maior a errar? Muitas vezes, irmãos, nós estamos querendo dar aquelas respostas no bate-pronto. A gente está querendo, irmãos, demonstrar um conhecimento ou uma pessoa tão inteirada, onde a pessoa falou, a gente pá! Quando a gente não sabe, a gente até inventa. Não sei se você conhece alguém assim. Mas tem gente, irmãos, que ela é tão sabe tudo que, ainda que ela não sabe, ela te dá uma migué e ela faz você acreditar que ela não sabe tudo, mas um pouco ela sabe. E eu digo para você, irmãos, não existe problema nenhum em não saber. O problema está em não conseguir ter humildade para aprender. Não existe problema nenhum, irmãos, em não ser bom em algo hoje. Mas existe problema em você não reconhecer que você não é bom. Excelência, irmãos, ela vai ser o resultado de um reconhecimento de áreas da nossa vida que nós precisamos melhorar. Eu só vou mudar as minhas atitudes em algo que eu reconheço que eu ainda não sou bom. Ou seja, o caminho do sucesso na vida do cristão fala sobre humildade, porque sem humildade não existe mudança. E sem mudança nós não queremos construir hábitos corretos. Nós não queremos construir hábitos que irão fazer a luz de Deus brilhar na nossa vida. Esse homem aqui, ele vira para os conselheiros do seu pai, e ele fala assim: ei, conselheiros, o que vocês acham que eu devo falar para o povo? Aqui no caso eram homens mais velhos. Eu lembro, irmãos, que na minha adolescência, não é tadinho, cabeçudo, né, cabeça de pedra, e eu olhava para os adultos e eu falava assim: geração ultrapassada, não sabe de nada. Quantas vezes eu saía de perto do meu pai e da minha mãe e falava assim: ixi, não sabe de nada, está falando aí, mas não sabe de nada. A vida agora modernizou, agora existe internet, agora existe celular. Não é? Quantas vezes eu olhava e falei: mãe, você não sabe de nada não, na sua época o telefone tinha fio, não é? Era mais ou menos assim, irmãos, e você olhava aquele adolescente cabeçudo, sabe o que eu estou dizendo, irmão? Chegava o pai e falava alguma coisa, você não sabe de nada, quando eu completar 18 eu vou sair da minha casa e vou viver a minha própria vida. Você conheceu alguém assim? Será que você foi assim algum dia? Eu digo para você, irmãos, tinha uns que só falavam, outros tinham coragem mesmo e saíam. Não é? E depois via que batia a cabeça, voltava, outros já não dava mais para voltar. E quantas vezes a gente olhava e falava assim: ah, é velho, não sabe de nada, está caduco, está gagá. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os anciãos, as pessoas que elas têm uma vivência, pode ser, irmãos, que muitas delas não vão ser conhecedoras num nível tão alto da palavra quanto você. Mas eu acredito, irmãos, que muitas delas vão poder te dar conselhos que a vida acrescentou. Talvez muitas delas não vão conhecer a palavra, mas no leito de morte vão virar para você e vão falar assim: não corra atrás do dinheiro, corra atrás da sua família. Talvez muitos irmãos que vão ter uma vida de sucesso, vão chegar para você e vão falar assim: não faça como eu. Não busque aquilo que fica no mundo, busque aquilo que o mundo não busca. Busque família, busque paz, busque realizar os sonhos da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Talvez, irmãos, não serão dicas com versículos bíblicos decorados, mas são pessoas, irmãos, que vão ter frustrado a sua vida por escolhas erradas, que vão poder te orientar, vão poder te dar conselhos, e você vai pegar esses conselhos, você vai filtrar pela palavra, e encontrando na palavra aquilo que é bom, você vai trazer ao seu coração. Era isso que Roboão estava fazendo, e olha o que acontece no versículo posterior, do 7. E eles disseram a Roboão: se o Senhor for bondoso, se tratá-los bem, se der a eles uma resposta favorável ao pedido, então eles serão os seus servos para sempre. Irmão, já imaginou você ter uma pessoa para fazer massagem no seu pé todo dia depois que você chega em casa? Meu Deus, irmãos. Já imaginou chegar em casa e ter comida quentinha todos os dias? Já imaginou não precisar limpar a casa? Já imaginou não precisar passar roupa? Já imaginou não precisar lavar banheiro, nem varrer quintal?
Sabe, irmão, era mais ou menos isso que ia acontecer. Esse homem, ele ia ter não um nem dois servos, mas ele ia ter 10 tribos, irmão, servindo a ele. Ele iria governar, querido, sobre uma multidão, sobre todas as tribos que ali estavam. Esse homem estava ouvindo um conselho de anciãos para que ele abrandasse, para que ele desse palavras de paz, palavras de alívio, para que ele tirasse o fardo. Roboão ouviu, mas ele não se contentou em ouvir os mais velhos. Olha o que ele fez. Diz assim, 8. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos, e foi falar com os jovens que haviam crescido junto dele, e que agora eram seus conselheiros. Meu irmão, deixa eu falar para você, o que é que uma pessoa talvez mais nova do que você, quanto ao seu amigo de escola, vai poder te ajudar, que seja melhor do que o seu pai, que o seu líder? Sabe, às vezes a gente, ao invés de procurar um líder, a gente vai procurar um amigo da escola que é tão cabeçudo quanto a gente. Aí a gente vai lá, o que você quer? O que você acha que eu tenho que fazer? Vai lá, pega mesmo. Fica mesmo. Não, que é o negócio é o seguinte, ó, vai lá, escuta essas músicas do mundo aí, dá uma migué, põe numa pasta escondida aqui. Não, vai lá, entra na internet, vê o que você quiser. Tem um negócio que chama assim, limpar histórico de navegação. Ninguém vai ver nada. E aí a gente está dando, querido, ouvido para pessoas assim. A gente está dando ouvido para pessoas que são isqueirinho. Aí você está lá e fala assim, e aí, o que eu faço? Bato ou não bato nela? Vai lá, bate, pega no cabelo, joga a cabeça no chão. Não sei se você já viu vídeo assim no YouTube, no WhatsApp. Você não está na saída da escola e você olha e a menina sai correndo atrás da outra, pega, e um monte de gente filmando, 10 negros filmando, 10 negros correndo, parece um time de um lado torcendo, e ninguém faz nada, irmãos. A outra pega ela, não deixa não, e não sei o que, corta o cabelo dela, acaba com a vida dela. E eu falo para você, irmãos, são esses conselhos que nós não devemos seguir. São esses conselhos que Roboão estava indo atrás. Ele continua o texto aqui dizendo, no 9. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele aos jovens. O que é que eu digo a esse povo que está pedindo para que eu torne leve as suas cargas? E os jovens lhe responderam. Você deve dizer o seguinte, o meu dedinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicote, eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens o haviam aconselhado. E ele lhe disse, o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, mas eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias e escorpiões. Assim, o rei Roboão não atendeu ao pedido do povo. O Senhor Deus fez isso acontecer para confirmar aquilo que por meio do profeta Aias de Siló tinha dito a Jeroboão, no filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar. Abaixo Davi e a sua família, o que foi que eles fizeram por nós, homens de Israel? Vamos todos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. O que acabou de acontecer? De uma hora para outra, 10 tribos abandonaram o rei Roboão. Jeroboão e todos as 10 tribos foram embora. E Roboão ficou sozinho. Sabe por quê, irmãos? Ele não soube ouvir bons conselhos. E porque ele não soube ouvir bons conselhos, ele não soube ter boas atitudes. E porque ele não soube ter boas atitudes, ele não foi aprovado. O espírito de excelência, irmãos, vem de um ouvido excelente, vem de um coração excelente e vem de ações excelentes. Deus está contando, querido, que eu e você venhamos ser nessa terra luz do mundo e sal da terra. Mas nós precisamos desenvolver um estilo de vida de luz e não de trevas. Quando o mundo olha para nós, ele vê em nós as mesmas coisas que existem no mercado lá fora. Irmão, ele não vai vir aqui para dentro. Quando você vai em não sei se você teve a oportunidade de, aqui em Bauru, comer açaí.
Mas do ano passado para cá, abriu lá na Getúlio Vargas, depois no Meridota, o açaí da Barra. Irmão, eu nunca vi um lugar de açaí tão cheio quanto aquele lugar. Aí você fala assim, Leandro, o que é que tem de diferente lá? Sabe, irmão, tem açaí que tem em todos. Sabe, eu digo para você, tem lugares que são mais agradáveis do que lá. Tem mais lugar para sentar, tem ar-condicionado. Mas sabe, irmão, as pessoas elas estão indo lá porque elas viram algo diferente. Elas viram uma comida boa por um preço justo. Nas outras lanchonetes, elas veem até uma comida boa, mas elas não veem um preço justo, porque sempre comer açaí foi uma facada. É ou não é? Uma tigelinha, 150 ml, 15 reais. Sempre foi assim. 20 reais. Se você quer uma coisa mais chique, você deixa o fígado, o rim, né? Aí você olha lá, por que está todo mundo lá indo comer? Porque é um lugar aparentemente limpinho, com coisas aparentemente gostosas, aparentemente baratas. E de fato, isso torna aquele lugar um lugar de sucesso. Aí eu ouvindo um rapaz conversando, né, tinha um velhinho, ficava limpando, era da família. E o rapaz começou a falar para ele, falou assim, cara, vocês vão falir, porque isso aí não vai dar resultado não. Aí ele falou assim, como não vai dar resultado? Não, cara, porque você está vendendo açaí muito mais barato. Seu vizinho aqui do lado, o Top Açaí está vendendo, ele vende mais caro. E você não vai conseguir pagar as suas dívidas. Ele falou, não, cara, já conversei com os meus filhos, já fiz as minhas contas, e eu vi que a gente tem lucro vendendo nesse valor, a gente vai ganhar bastante pelo giro. Sabe, irmão, está lá de pé, já faz mais de um ano. Já abriu uma outra filial, já abriu no Meridota. Prova disso, né, aqui mesmo abriu, não é um açaí da Barra, aí a galera foi atrás, né, copiou o nome, teve que mudar o nome aqui na esquina, porque não é açaí da Barra. Aí você olha e fala para você, irmão, por que eu aqui na esquina quis copiar? Porque o negócio é bom, porque o negócio é justo, porque o negócio é gostoso, porque o que eles falam que é, quando você vai e come, é. Quando é que as pessoas vão começar a nos seguir, irmãos? Quando elas verem que é justo. Quando elas olharem para nós e virem que é verdadeiro. Quando elas olharem para nós e verem, irmãos, que a fama que nós temos é de fato aquilo que existe dentro do nosso coração. As pessoas vão nos seguir quando elas virem que na nossa vida, querido, existe um sucesso e excelência. Quando é que as pessoas vão nos seguir? Quando de fato e de uma vez por todas a gente for diferente do mundo lá fora. Quando é que as pessoas vão nos seguir, irmãos? Quando o nosso espírito, assim como o de Daniel, for um espírito de excelência. For um espírito onde tudo aquilo que eu for fazer, eu vou fazer bem. Aí você fala, Leandro, fala para mim de uma forma um pouco mais clara. Eu falo para você de uma forma um pouco mais clara, irmãos. Nós precisamos entender que se nós estamos nessa terra, a gente está para causar a diferença. Sabe aquela história de, olha lá, chegou chegando, sabe, já ouviu essa história ou não? Sabe, irmão, crente, onde quer que ele chega chegando. Ele chega para produzir mais, ele chega para acelerar mais, ele chega para abençoar mais, ele chega querendo no ambiente de trabalho, é muito engraçado. Você chega no ambiente de trabalho, e aí tem um monte de macaco velho. Aí aquele rapaz chegou cheio de gás. Aí ele fala, vamos produzir, vamos pegar a caixa. O cara fala assim, ei, chegou agora e já quer acelerar? Não sei se já conheceu assim. Chegou agora, já que não é assim não, cara. Não pode fazer tudo de uma vez, senão acaba. Você já ouviu isso aí já ou não? Não é assim, tem que ir administrando. Sabe, meu irmão, é por isso. As pessoas às vezes falam assim, esses empresários não têm coração. Mandando pessoas com 30 anos de empresa embora. Sabe, irmão, por que eles mandam pessoas com 30 anos de empresa embora? Porque as pessoas com 30 anos de empresa, ao invés de produzirem mais por causa da experiência, elas têm produzindo menos porque elas têm ficado acomodadas nos seus lugares. Aí a pessoa fala, o patrão é ruim. Será que o patrão é ruim ou será que o empregado é ruim? Aí a pessoa vai lá e fala assim, né, às vezes, pastor, eu não vou mais ficar na igreja, porque aí tá vendo essa garotada toda nova chegando, né, e não é mais para mim, porque você vê aí, ó, o senhor mesmo, um jovenzinho, 31 anos, carinha de 18, né? Ei, meu irmão, deixa eu falar para você, nós estamos sempre para somar forças. Sabe, o jovem, ele não veio para tirar o lugar do ancião, ele veio para somar. E eu digo para você, irmãos, a melhor coisa que uma pessoa que ela já é mais velha, ela deve querer, é que os jovens venham com toda a força, dando ouvido aos nossos conselhos e produzam mais.
Sabe, irmão, hoje eu estou no auge da minha força, não é mais 2 anos eu chego no pico. O pessoal diz que 33 anos a idade de Jesus é o pico do desenvolvimento do seu corpo. Não é o povo que está hoje na nossa liderança, que coisa maravilhosa, que como trabalha, irmãos, mas nem sempre foi assim. Eu lembro muitas vezes quando a gente chegava e tinha algum evento, não é, até mesmo jantar e coisas assim, tinha que ficar eu e a Kelly até o final sozinho, varrendo muitas coisas, porque todo mundo não estava no carro e saía fora. Sabe, eu olhava e eu falava assim, puxa amor, o que será que eu estou fazendo de errado? Será que o povo não está vendo eu varrer? Será que eu preciso falar, eu preciso pedir? Sabe, irmão, se você tiver oportunidade, eu digo para você, irmãos, eu ainda não sou perfeito em tudo não. Mas o que eu penso todos os dias quando eu acordo, eu preciso que as pessoas olhem para mim ao ponto de eu dizer como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe, irmão, eu não sou bom em tudo não, mas a cada dia eu quero acordar para ser melhor. Existem coisas que eu não sei, mas eu estou aprendendo. Aprendendo de quem? A gente está com um projeto social, quem sabe? A mãe do Fábio é um dinossauro de conhecimento acerca das coisas sociais. Aí você vai, Beth, fala para mim. Aí você vai atrás da Fran, conta para mim. Ah, vai ter uma palestra. Vamos lá na palestra, lá, 8 horas da manhã, ficar ouvindo lá a galera falar. Por quê? Porque, irmãos, nós precisamos ter esse espírito de excelência. O espírito onde eu ouço aquilo que é certo para fazer aquilo que é certo. Humildade no coração. Ter a disposição, irmãos, de se é para fazer para Deus, eu vou fazer o melhor. Se é para fazer o macarrão para Deus, irmãos, eu vou fazer o melhor macarrão. Se é para limpar, irmãos, eu vou limpar do melhor jeito. Como eu fiquei triste um dia que eu ouvi de uma pessoa, irmãos, ela falando assim, eu não vou servir na diaconia, porque eu não lavo banheiro nem na minha casa, não vou lavar dentro da igreja. Sabe, irmão, uma pessoa que ela fala isso para mim, acabou. Sabe, ela vai ter que provar muito com frutos que o coração mudou. Porque se uma pessoa não está pronta para lavar banheiro dentro da igreja, irmãos, ela não está pronta para pregar. Sabe, aí você fala assim, pastor, eu lavo banheiro, mas isso eu não faço. Sabe, irmão, tem muita coisa que eu não gosto, mas se precisar fazer, eu faço. Sabe, tem muita coisa na vida que você não vai gostar não, irmão. Mas se for para a glória de Deus e para a luz de Deus brilhar na sua vida, você precisa fazer. Sabe, o pai, muitas vezes eu gosto muito da forma que o Zé, ele cuida das meninas, porque o Zé Mauro do Bob, sabe? Ele é um parceirão das filhas dele, eu acho muito legal isso. Tem os erros, todo mundo tem, irmãos, com certeza ele deve errar em alguma coisa na educação das meninas. Mas eu lembro de uma vez que ele falou para mim que ele precisou bater nas meninas e ele bateu chorando. Sabe, irmão, eu acredito que é assim que funciona. Sabe, você fazer o que você sabe que tem que fazer, independente do que os seus sentimentos estão apontando. Por que eu preciso corrigir o meu filho, ainda que seja contra os meus sentimentos? Porque é a correção de hoje que vai tornar ele um homem diferente amanhã. Aí às vezes a gente compra, não, pastor, mas eu não consigo. Sabe, irmão, bate chorando. Sabe, coloca de castigo chorando. Sabe por quê? É melhor você derramar lágrimas hoje, porque você está corrigindo, do que derramar lágrimas amanhã, porque você não pode fazer mais nada. Como é que nós vamos criar os nossos filhos em um espírito de excelência? Dando testemunho para eles através da nossa vida. Não fale mal, querido, da igreja, nem dos seus líderes na frente dos seus filhos. Sabe, não fale mal de outras pessoas na frente de outras pessoas. Na realidade, não fale mal de ninguém. Sabe, não faça coisas erradas. Aí você está lá, o pastor entrou no carro, muda o pendrive, o pastor saiu, não é? Sabe, irmão, pode usar música eletrônica, tem cada música eletrônica linda, eu ouço música eletrônica o tempo todo, eu amo. Tem tanta gente crente que toca música eletrônica legal. Só que aí vai lá, 2 filhos, o cachorro, né? E aí, não, pastor, você ouviu errado, eu estou ouvindo André e Felipe. Sabe, meu irmão, se precisar fazer de tonto para você me amar, eu vou fazer de tonto. Mas Deus não se faz de tonto. O diabo não se faz de tonto. O que é que nós estamos falando nessa noite? Como você mudar de vida. Você fala assim, pastor, como é que minha vida vai ficar bem? Fazendo isso que a gente está falando nessa noite. Mudando as nossas atitudes. Quer ganhar um aumento salarial? Seja o melhor funcionário. Não, pastor, mas eu creio em um Deus poderoso, que eu chego atrasado, saio mais cedo. Sabe, deixa eu dar uma dica para você. Se algum dia você faltar no trabalho e for doar sangue para participar de uma programação da igreja, eu coloco você no meu carro e eu faço você ir trabalhar.
Sabe? E pior do que isso, se você não for, eu dedo você para o seu patrão. Sabe por quê, irmão? Eu já vi gente fazendo isso. Não, pastor, estamos na bênção, fui lá, ó, já doei um sanguinho de manhã e pai, não sei o que, para vir. Não, irmãos. Ah, pastor, mas eu não posso doar sangue? Pode, irmãos, por motivos nobres. E a gente está lá, não é? Querendo dar balão. Não, pastor, eu fui lá, já dei, eu conversei, papo, lá, já peguei como chama? Um atestado médico. Estou aqui para ajudar na reforma da igreja. Puxa, meu irmão, não ajuda não, porque esse não é o espírito de excelência. Esse não é o espírito que vai fazer a diferença. Vai lá, querido, arregaça a manga, seja o melhor funcionário. Pastor, mas o governo não me dá condição. Sabe, meu irmão, então faça com aquilo que você tem. Sabe, transforme água em vinho. Não, pastor, mas você não sabe, meu patrão não compra ferramenta. Sabe, meu irmão, ora então para Deus abrir uma nova porta de emprego para você. Mas enquanto não abriu, faça da melhor forma onde você está. Sabe, irmãos, eu oro por dias, para a gente acabar aqui, em que as pessoas vão começar a vir atrás de mim e falar assim: Leandro, indica alguma pessoa para mim para trabalhar, porque eu fiquei sabendo que todo mundo que você indica são os melhores funcionários. Sabe, irmão, eu oro por dias, você fala assim: Leandro, é assim? Puxa, irmãos, ultimamente eu não tenho indicado ninguém, porque as minhas últimas indicações eu fui frustrado. Todas as minhas últimas indicações, a pessoa durou alguns meses, deu mancada. Não tem indicado, mas eu tenho orado para começar a indicar. Sabe, irmãos, porque eu acredito que onde a palavra é ministrada e ela é recebida com humildade no coração, nós vamos criar homens e mulheres de valor, integridade e honra, que vão ser diferentes onde quer que eles estejam. Sabe, então quando falar, né, igual o Fabião Juninho, dando certo, né, Juninho? Graças a Deus, um tempão lá. Não é? O Juninho foi uma das pessoas boas que a gente conseguiu indicar e funcionou. Né? Eu falo para você, irmão, daqui a pouco Deus vai aumentar os funcionários das empresas. Daqui a pouco o Fabião está contratando um monte, o Paulinho contratando um monte, o Rogério, né? Cada um aqui nas suas empresas. Mas nós precisamos quem? Não, pastor, pega aquele ali que é da igreja. Sabe, irmão, tem gente que eu já falo para não pegar não. Sabe, se a pessoa não sabe servir bem no ministério, ela também não vai saber servir lá no trabalho. Sabe, eu falo para você, querido, não faça assim. Sabe, sirva da melhor forma. Deixe saudades de onde você sai. Faça os seus patrões quererem pagar mais por você. Porque você é bom e diferenciado. Amém? Você pode fechar seus olhos comigo no seu lugar. Eu quero te dar a oportunidade de fazer um combinado com Deus. Aí no seu lugar, querido, se você, enquanto ouvir essa ministração, Deus tocou no seu coração acerca de coisas que você precisa mudar, essa é uma boa hora de você colocar diante de Deus isso. Se enquanto a palavra estava sendo ministrada, você entendeu que você precisa ser diferente de Roboão, mudar os conselhos, mudar as ações. Eu queria que você falasse com Deus. Diga: Pai, eu entrei aqui de um jeito, mas eu vou sair daqui excelente. Eu entendi aquilo que o pastor Leandro está dizendo nessa noite, Deus. Eu quero sair daqui escolhendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que é certo. Eu quero sair daqui pronto para ser o melhor funcionário, pronto para ser o melhor filho, pronto para ser o melhor ministro. Fale com Deus, querido. Aquilo que você sabe que você tem feito relaxadamente, fala: Pai, me perdoa porque eu tenho feito de qualquer jeito. Me perdoa porque eu tenho limpado a minha casa de qualquer jeito. Me perdoa porque eu tenho feito no trabalho de qualquer jeito, na igreja de qualquer jeito. Onde é, irmão, que você tem feito de qualquer jeito? Diga: Pai, me perdoa. Diga: Pai, a partir de hoje eu quero fazer diferente, me ajuda. Pai, é isso que eu oro nessa noite, porque eu sei que sempre existe algo a melhorar, Deus. Ainda que todos os dias nós falássemos sobre as mesmas coisas, Pai, eu sei que sempre tem algo a melhorar, porque nós estamos em um processo de aperfeiçoamento que vai se findar no dia da glorificação do nosso corpo. E é por isso, Pai, que nós nos achegamos diante do Senhor, como a Bíblia diz, confiadamente. E nós, Pai, tocamos a graça e a misericórdia nessa ocasião oportuna. Aquilo, Pai, que cada um tem feito em um nível e uma nota menor. Eu oro para que um senso, um temor da parte do Senhor seja brotado no nosso coração.
Eu oro para que aqueles que estudam, Pai, saiam daqui determinados a serem os melhores alunos. Eu oro para que as esposas saiam daqui determinadas a serem as melhores esposas, as melhores mães, as melhores filhas. Assim também para os maridos, Pai. Saindo daqui decididos a ser os melhores maridos, os melhores pais, os melhores filhos. Que cada um de nós, Pai, saia daqui decidido a intensificar aquilo que é bom, Pai, e desacelerar, abandonar aquilo que é ruim. Que nos nossos departamentos, Pai, nós sejamos as pessoas que cumprem melhor do que todas as escalas, melhor do que todos os horários. Se é para vir com a roupa, Pai, nós iremos vir do melhor jeito. Se é para vir, Pai, servir ao Senhor, nós iremos vir no melhor jeito. Pai, se é limpar, iremos limpar o melhor. Se é tocar, tocar o melhor. Se é cantar, se é pregar, se é, Pai, fazer qualquer coisa. Que as pessoas olharem para nós, elas possam ver, Pai, que tudo que nós fazemos bem. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos levantou para ser trevas no meio de trevas, mas o Senhor nos levantou para ser a diferença, ser a luz, Pai. E exatamente assim que nós vamos viver, no nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, eu acredito que muitos lugares vão ser mudados se você entender aquilo que a gente conversou nessa noite. Deus precisa de advogados que não se dobrem, irmãos. Deus precisa de juízes, de médicos, de músicos, de pedreiro, de manicure, de pintor. Deus precisa de motorista, padeiro. Deus precisa, irmãos, de pessoas que são cristãs de verdade em todas as áreas. Sabe quando o poder público vai funcionar? Quando crentes de verdade estiverem lá dentro. Sabe quando é, irmãos, que Bauru vai mudar? Quando crentes de verdade não se dobrarem em meio a oportunidades de corrupção. Eu acredito, irmãos, que palavras como essa, elas são oportunas para a gente sair daqui pensando. Sabe, a gente não precisa limpar a casa, irmãos, com escova de dente. Mas eu sei que sempre dá para melhorar. Sabe, você não precisa ler 2 livros por semana, irmãos. Mas sempre dá para melhorar. Para quem não lê nenhum, vamos ler um por ano. Leu um por ano, vai 2, vai 3. O espírito de excelência vem de atitudes de excelência, uma depois da outra, de forma diária. Amém? Você está pronto para ser melhor do que você entrou aqui? Amém. Deus é maravilhoso.